Olá! No vídeo de hoje nós vamos ver como calcular distâncias. Nós vamos considerar distâncias entre dois pontos, entre um ponto e uma reta, um ponto e um plano, duas retas, uma reta e um plano e dois planos. Alguns deles vocês vão ver que é simples de calcular, em outros a gente vai ter um trabalhinho para deduzir a expressão. E é importante enfatizar que distância sempre é considerada a menor possível entre os objetos que estão sendo avaliados. Isso vai estar por trás de todas as definições de distâncias nestes casos que eu mencionei aqui. E outra coisa que vale a pena enfatizar é alguns desses casos talvez vocês já conheçam alguma fórmula para calcular as distâncias. Porém, nós vamos abordar todas do ponto de vista vetorial e como encontrar as expressões para as distâncias a partir de vetores. Vamos fixar de antemão um sistema ortonormal de coordenadas e todas as equações e coordenadas que aparecerem ao longo deste vídeo serão em relação a esse sistema fixado. Vamos começar aqui com o caso mais simples, que é a distância entre dois pontos. Então, suponha que estão dados um ponto A e um ponto B no espaço. Como é que eu determino a distância entre eles? Eu posso considerar o vetor AB, e se estão dados os pontos, né, já fixado um sistema de coordenadas, eu tenho coordenadas para esses pontos. Por exemplo, x1, y1, z1. E B é igual a x2, y2 e z2. Daí, quem vai ser o vetor AB? Ele é o vetor B menos A, que eu calculo as coordenadas tomando as diferenças entre as coordenadas de B e de A. Beleza. Uma vez que eu tenho as coordenadas do vetor AB, eu sei calcular o módulo desse vetor. E o módulo desse vetor vai ser exatamente a distância entre os pontos A e B. Qual que é a expressão? Tendo as coordenadas, vai ser primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado mais a terceira coordenada ao quadrado, isso tudo raiz quadrada. Então tá aqui a expressão para a distância entre dois pontos a partir de suas coordenadas. Beleza? Esse primeiro caso mais simplesinho, provavelmente vocês já conhecem essa fórmula, então nem vou fazer exemplo porque é bem simples de aplicar. Agora vamos para a distância entre um ponto, que aqui eu estou chamando de ponto P, ficou pequenininho, e a reta R. Lembrando, a distância ela é a menor possível entre P e qualquer ponto da reta. E vocês sabem que vai ser o ponto tal que essa direção aqui é ortogonal à reta para formar a menor distância possível. Mas como é que eu calculo? Eu nem preciso determinar esse ponto aqui. Eu posso fazer da seguinte maneira. Considero um ponto A qualquer na reta, e aí eu posso tomar o vetor AP. Se eu pegar um vetor diretor da reta, vou desenhar aqui um vetor V, diretor, das propriedades de vetores, então se esse daqui é o vetor U, eu sei que eles determinam um paralelogramo, que é esse que eu estou desenhando aqui, e que a área deste paralelogramo vai ser exatamente o módulo do produto vetorial entre esses dois vetores, que determinam o paralelogramo. Então, por um lado, eu sei isso, que essa área é o módulo do produto vetorial. Por outro lado, eu sei também que a área de um paralelogramo é comprimento da base, que
no meu desenho aqui o comprimento da base é exatamente o módulo de V vezes a altura. E a altura é exatamente o que eu estou querendo determinar, essa distância de PAR. Então, igualando as duas coisas, eu vou obter que a distância de P até a reta R, que é esse D, vai ser igual ao módulo do produto vetorial dividido pelo módulo do vetor V, onde esse meu U, na verdade, é o vetor AP. Lembrando, como o V é um vetor diretor da reta E, ele nunca é um vetor nulo, então eu posso dividir pelo módulo aqui tranquilamente. Então tá aqui a fórmula para calcular a distância de um ponto a uma reta. Eu escolho um ponto A qualquer da reta, considero o vetor AP e aplico essa formulinha aqui. A gente já vai ver exemplo de como aplicar essa fórmula, como calcular a distância. Só que antes eu quero só falar um pouquinho sobre a projeção e como eu poderia também usar ela para calcular essa distância. Então, antes só relembrar rapidamente, eu tenho um vetor U e eu tenho aqui um vetor V, como no caso aqui do meu desenho. O que é e como eu calculo a projeção de U em V? Projeção de U em V. A projeção vai ser um vetor W1, tal que o U se escreve como W1 mais um certo W2, que no meu desenho W2 vai ser esse, de modo que a projeção aqui é o W1. O W1 ele é paralelo ao V, ao vetor que eu estou projetando, e o W1 é ortogonal ao W2. Então, esse W1 é a projeção de U em V, ou também chamada projeção ortogonal de U em V, por conta que eu vou estar quebrando U como a soma de outros dois vetores ortogonais. E como é que eu calculo essa projeção? Tem uma formulinha que vocês devem ter visto lá na parte de vetores, que diz que a projeção do vetor U em V, lembra, ela é um múltiplo escalar de V, porque é paralelo, e quem que vai ser o escalar que aparece aqui? Vai ser dado por produto escalar de U com V dividido por módulo de V ao quadrado. Então, essa é a expressão para a projeção de U em V. Beleza. Aí, uma vez que eu fiz essa projeção aqui, você encontrar ela, olhando para este triângulo retângulo, eu vejo que módulo de W1 ao quadrado mais D ao quadrado é igual ao módulo de U ao quadrado. Aí aqui, se você isolar o D, substituir a expressão para projeção e fazer algumas manipulações, você vai cair nesta mesma fórmula que está dada aqui. Então, é uma outra maneira de obter essa mesma expressão, ou caso você não lembre dessa fórmula na hora de resolver o exercício, você pode, se souber calcular a projeção, usar essa relação aqui. Agora sim, vamos ver um exemplo. Calcule a distância desse ponto P, 210, à reta R, que está dada através de suas equações paramétricas. Então, lembre, para calcular a distância de um ponto à reta, eu vou precisar de um ponto que está na reta e um vetor diretor da reta, para poder aplicar essa formulinha aqui. Pelas equações paramétricas, é fácil tirar um ponto da reta, que são os termos independentes aqui
1, menos 1 e 3. E também um vetor diretor, que são os coeficientes que multiplicam o parâmetro t. 1, 0, menos 1. Daí, quem que vai ser o vetor AP? É o P menos A, que tem as coordenadas 2 menos 1, 1. 1 menos 1 dá 2. E 0 menos 3, 3. Agora basta aplicar a formulinha. A distância de PAR vai ser o módulo do produto vetorial de AP com V dividido pelo módulo de V. Então, vamos calcular aqui esse produto vetorial. Como é que eu calculo o produto vetorial de AP com V? Coloco aqui na matriz I, J, K. As coordenadas de AP, 1, 2. Aqui é menos 3. Ó, o AP, a terceira coordenada, 0 menos 3, vai dar menos 3. Beleza. E as coordenadas de V, 1, 0, menos 1. Aí aqui vai dar menos 2i, menos 2j, menos 2k. Então, é o vetor menos 2, menos 2, menos 2. Beleza, então aqui vai ficar módulo desse vetor, menos 2, menos 2, menos 2, que é a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, 4 mais 4 mais 4, dividido pelo módulo de V, que é raiz de 2. Então, aqui ficou raiz de 12 sobre raiz de 2 vai dar raiz de 6. E essa é a distância do ponto P à reta R. Eu esqueci de comentar, essa fórmula também funciona se o ponto P estiver na reta R. Se o ponto estiver na reta, então o vetor AP ele vai ser paralelo ao vetor diretor da reta. Então, esse produto vetorial aqui vai dar zero. Quando dois vetores são paralelos, é C e somente C, o produto vetorial deles é zero. E aí, então, beleza, a distância do ponto à reta é zero, porque o ponto já pertence à reta. Então, a menor distância possível entre P e um ponto da reta é zero. Agora, vamos ver a distância entre um ponto e um plano. Vamos analisar inicialmente o caso que o ponto não está no plano, que é o que vai ser interessante. Se o ponto estiver no plano, a distância vai ser zero. Beleza. Como é que eu faço para determinar essa distância? No caso aqui, a distância do ponto ao plano vai ser esse D, que é o comprimento que eu marquei aqui. Para calcular essa distância, uma maneira é fazer o seguinte: toma um ponto A qualquer no plano e considera o vetor AP. Daí, eu vou considerar o vetor, que é esse aqui, que eu vou chamar de U, como sendo a projeção de AP em N, onde N é um vetor normal ao plano. Se eu pegar a projeção de U num vetor normal ao plano, vai ser um vetor paralelo ao vetor normal, mas de modo que eu consigo escrever AP como sendo o vetor U somado com um outro que é ortogonal. E, portanto, eu garanto que a distância que eu quero é exatamente o módulo desse vetor U, por conta daqui ser ortogonal, então vai ser a menor distância possível do ponto P a um ponto do plano. Então, substituindo, distância de P a π é a projeção de AP em N. Qual que é a expressão da projeção? A gente viu ali em cima, ela é dada pelo produto escalar de AP com N, dividido pelo módulo de N ao quadrado, multiplicado
pelo vetor m. Só que isso tudo eu vou tomar o módulo desse vetor. Isso aqui é um escalar, que multiplica o vetor m. Então, o módulo desse vetorzão, ele vai ser o módulo do número, né, desse escalar aqui. Deixa eu tirar essa aqui. Vezes o módulo do vetor m. Daí, eu vou poder cancelar um desses módulos de n e vai sobrar módulo de AP escalar m dividido pelo módulo de n. Então, é essa a expressão para calcular a distância de um ponto ao plano. Eu vou precisar tomar um ponto A no plano, pegar o vetor normal ao plano e aplicar esta formulinha aqui. Então, se vocês observarem, essa fórmula ela é parecida com a distância de um ponto a uma reta. Eu pego um ponto da reta, um vetor diretor, só que a diferença é que aqui aparece o produto vetorial. E aqui na distância de um ponto ao plano, aparece o produto escalar com o vetor normal. Agora eu vou apagar essa parte aqui, só porque eu quero deduzir em termos de coordenadas como é que fica essa fórmula aqui. Então, vamos supor que o ponto A tem as coordenadas x1, y1, z1, ponto P, x0, y0, z0, e o plano, a equação dele seja dada na forma geral, ax mais by mais cz mais d igual a zero. Daqui em particular eu tiro um vetor normal que é o ABC, normal ao plano. Com essas coordenadas, como é que fica o produto escalar AP com M? AP é o P menos A, então vai ficar x0 menos x1, multiplica A, mais y0 menos y1, que multiplica B, mais z0 menos z1, que multiplica C. Isso é o produto escalar. Abrindo esses produtos, eu vou ficar com A x0 mais B y0 mais C z0 menos AX1 menos, só que eu já coloquei aqui em evidência, BY1 mais CZ1. Só que, por hipótese, o ponto A pertence ao plano. Então, ele satisfaz a equação do plano. Logo, essa expressão aqui vai ser a mesma coisa que D. Então, eu fico com AX0 mais BY0 mais CZ0 mais menos D aqui, mais D. Logo, a distância de P a π vai ficar igual ao módulo desse produto interno dividido pelo módulo do vetor normal, que é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, a gente obtém essa outra fórmula em função das coordenadas do ponto P e da equação geral do plano π. Talvez vocês já conheciam essa formulinha aqui, lá do ensino básico, mas agora a gente viu como deduzir ela a partir de vetores. Antes da gente ver exemplo, vou só comentar que outra forma a gente poderia também calcular a distância de um ponto ao plano sem precisar memorizar a fórmula anterior. A gente conseguiria deduzir fazendo da seguinte maneira: descrever a equação de uma reta R que contém o P e é ortogonal ao plano.
Isso é fácil porque uma vez que eu tenho um vetor normal ao plano, uma reta que passa por P e é paralela a N é simples de descrever. Beleza, aí eu posso obter essa equação dessa reta e então verificar qual é a interseção da reta com o plano. Então, só voltando aqui no meu desenho, o que eu estaria fazendo, né? Calculando a equação de uma reta R que é ortogonal ao plano ou paralela a N e passa pelo ponto P. Uma vez que eu tenho essas equações e tenho a equação do plano π, eu posso calcular qual é a interseção, juntando todas as equações e resolvendo o sistema. Então, essa interseção é um ponto P', e aí a distância do P ao plano π vai ser exatamente o comprimento desse vetor P até P', ou a distância entre esses dois pontos. Então, essa é uma outra forma de pensar sem precisar decorar a fórmula. Na verdade, eu recomendo que vocês não decorem nenhuma das fórmulas. Tentem lembrar das ideias que a gente fez para deduzir cada uma delas. Mas se não lembrar dessa, que é obtida através da projeção de AP num vetor normal, também dá para deduzir a distância usando essa outra ideia. E ainda tem uma terceira forma, que é a seguinte: escolher 3 pontos A, B e C no plano não colineares. Então, vamos desenhar aqui para vocês visualizarem. Então, pego aqui 3 pontos no plano π, estou chamando de A, B e C. E aí eu ainda tenho meu P, que é o que eu quero calcular a distância. Aí eu posso considerar o tetraedro ABCP. Então, ele tem essa base aqui e sobe aqui até o P. E calcular o volume desse tetraedro. Uma maneira de calcular esse volume usando vetores é a seguinte: pega aqui o vetor AB, o vetor AC e o vetor AP. A gente sabe que esses 3 vetores determinam um paralelepípedo. Beleza, não está muito perfeito o desenho, mas dá para vocês pegarem a ideia. Esses 3 vetores, AB, AC e AP, determinam um paralelepípedo e a gente sabe calcular o volume desse paralelepípedo. Ele vai ser dado pelo módulo do produto misto entre esses 3 vetores, AB, AC e AP. Lembra que o produto misto é a mesma coisa que produto vetorial com produto escalar. Só que o produto misto é simples de calcular, que basta colocar numa matriz as coordenadas desses 3 vetores, uma em cada linha, e calcular o determinante, eu tenho o produto misto. Só que aí eu considero em módulo para que o volume seja sempre positivo. Beleza, eu sei calcular o volume desse paralelepípedo e eu sei que o volume do tetraedro, vou chamar de T, com esses vértices A, B, C e P, ele é 1/6 do volume do paralelepípedo. Portanto, ele vai ser 1/6 do módulo desse produto misto aqui. Daí eu calculo o volume do tetraedro. Beleza. Por outro lado, eu sei que o volume do tetraedro ele é 1/3 da área da base, então vai ser a área do triângulo ABC, vezes a altura, que é exatamente o que eu quero calcular. A altura vai ser a distância do ponto ao plano. Eu sei calcular também essa área do triângulo ABC usando vetores. A área do triângulo ABC vai ser metade
da área do paralelogramo, determinado por esses dois vetores aqui embaixo. E a área do paralelogramo eu sei que é o módulo do produto vetorial. Então, eu sei calcular o volume do tetraedro, usando o produto misto. Eu sei calcular a área da base, usando o produto vetorial. E agora eu substituo nesta formulinha aqui para obter que a distância de P a π, que é igual à altura desse tetraedro, vai ser 3 vezes o volume do tetraedro dividido pela área do triângulo ABC. Então, essa ainda é uma outra maneira de calcular essa distância, caso você não lembre da ideia principal lá, que usa projeção, ou da segunda forma que eu mencionei aqui anteriormente. Agora vamos ver um exemplo. Calcule a distância do ponto 222 ao plano que está dado aqui por suas equações paramétricas. Então vamos lá, pela primeira forma, eu vou precisar de um ponto A que está no plano, que é fácil tirar dessas equações, é o 2 menos 1 e 1. E eu vou precisar de um vetor normal ao plano. Para obter um vetor normal ao plano, eu posso, por exemplo, considerar dois vetores diretores do plano, que eu consigo obter pelas equações. T1 pode ser o 1, 0, 2, que multiplica o parâmetro T1, e V2, o que multiplica o parâmetro T2, que é 0, 1, 1. E então, o vetor normal pode ser obtido fazendo o produto vetorial entre esses dois vetores. Fazendo aqui, ó, colocando na matriz coordenadas de V1, coordenadas de V2, eu vou obter menos 2i menos j mais k, que vai me dar menos 2 menos 1, 1. Agora é só aplicar aquela formulinha, distância do ponto P ao plano π vai ser dado pelo módulo do produto escalar de AP com n, dividido pelo módulo de n. Então, vai ficar AP, deixa eu escrever aqui, é o P menos A. Vai ficar 2 menos 2, 0. 2 menos menos 1, 3. E 2 menos 1, 1. Portanto, o produto escalar aqui, ó, desses dois vai ficar 0 vezes menos 2 vai dar 0. 3 vezes menos 1, menos 3. E 1 vezes 1. Isso tudo em módulo. Dividido pelo módulo de n vai ser a raiz quadrada de 4 mais 1 mais 1. Portanto, vai ficar módulo de menos 2, que é 2, sobre raiz de 6. Ou se quiser racionalizar, vai ficar raiz de 6 sobre 3. Beleza? Uma outra maneira, se não quisesse ter que calcular esse produto vetorial, era, a partir das equações paramétricas, obter uma equação geral do plano π. Por exemplo, eliminando aqui os parâmetros T1 e T2, usando as duas primeiras equações para substituir na terceira e ficar com uma equação só em x, y, z, que aí vai gerar a equação na forma geral do plano. E uma vez tendo a equação geral, é simples de escrever um vetor normal, que são os coeficientes que multiplicam x, y e z. Agora nós vamos descrever a distância entre duas retas. A distância entre as duas retas, que eu vou chamar de d de R1 para R2, ela vai ser a menor de todas as distâncias possíveis entre um ponto da reta R1 e um ponto da reta R2. No caso, se as retas forem coincidentes ou concorrentes, daí essa distância já vai ser zero, porque tem um ponto na interseção,
portanto a menor das distâncias é zero. No caso em que as retas são paralelas, daí é simples de calcular essa distância, porque basta eu considerar um ponto qualquer P1 da reta R1 e calcular a distância de P1 até a reta R2. Então, isso vai ser a distância de R1 até R2. Não importa qual ponto de P1 eu escolher, todos são equidistantes da reta, por elas serem paralelas. Ou poderia ter feito ao contrário, pegar um ponto da reta R2 e calcular a distância dele para a reta R1. Eu iria obter a distância entre as duas retas. O caso mais crítico e mais trabalhoso é quando as retas são reversas. Como é que a gente calcula essa distância, que é a menor das distâncias entre um ponto da reta R1 e um ponto da reta R2? Uma forma de calcular essa distância é a seguinte. Então, essa aqui chama de R1. Pega um vetor diretor dessa reta R1 e a mesma coisa para a reta R2. Pega um vetor diretor aqui, V2. Eles não são paralelos porque as retas não são paralelas. Mas ao mesmo tempo também as retas não se interceptam porque elas são reversas. Daí o que eu vou fazer? Eu vou considerar um ponto qualquer na reta R1, vou chamar de P1, e um ponto qualquer na reta R2, que eu vou chamar de P2. A ideia vai ser, pega esse vetor P1, P2, ele não necessariamente vai me dar a menor das distâncias. Só que se eu obter um vetor M que é ortogonal às duas retas ao mesmo tempo, aí basta eu fazer a projeção desse vetor no vetor N, porque daí eu vou obter um vetor que é ortogonal às duas retas ao mesmo tempo e que eu vou quebrar o meu vetor P1, P2 como sendo a soma desse com um outro. Portanto, ela vai dar, essa projeção vai dar a menor distância possível entre as duas retas. Então, essa é uma maneira de calcular a distância das retas reversas. Então, em primeiro lugar, a gente precisa considerar um vetor que é ortogonal às duas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu consigo fazendo o produto vetorial de V1 com V2. Depois eu vou pegar um P1 que está em R1, um P2 que está em R2. E vou fazer a projeção do vetor P1, P2 no vetor N. Um módulo dessa projeção vai dar exatamente a distância entre as retas. Eu sei calcular essa projeção, ela é dada pela expressão P1, P2, produto escalar com N, dividido pela norma de N ao quadrado vezes M. Só que isso tudo aqui está em módulo. E aí, quando eu pegar esse módulo, tirar o escalar para fora, que sai em módulo, eu vou cancelar, assim como a gente fez lá no caso anterior, eu vou sobrar com a expressão módulo do produto escalar de P1, P2 com N, dividido pelo módulo do vetor N. Sendo que esse N é produto vetorial de V1 e V2. Então, uma outra maneira de eu escrever, se eu trocar N pelo produto vetorial, observem que aqui eu vou ficar com um produto misto. Então, daqui eu tiro que a distância de R1 a R2 ela é o módulo do produto misto entre os três vetores P1, P2, V1 e V2, dividido pelo módulo do produto vetorial de V1 com V2. Então, está aqui a expressão para calcular a distância entre duas retas reversas. E vale a pena observar que essa expressão também funciona se as retas fossem concorrentes. Daí, no caso, ó, quando eu pego um ponto de uma, um ponto
da outra. Esse vetor P1, P2, ele é coplanar com os vetores diretores, V1 e V2. E daí, se ele é coplanar, se esses três vetores são coplanares, o produto misto dá zero. E daí eu chego e a expressão, se eu aplicar aqui no caso de retas concorrentes, dá zero, que é exatamente o que eu quero quando as retas são concorrentes. No entanto, essa expressão não funciona se as retas forem paralelas ou coincidentes, porque daí nesse caso, os vetores diretores V1 e V2 são paralelos e, portanto, esse produto vetorial dá zero. Então, eu nem poderia aqui dividir pelo módulo do produto vetorial. Então, uma maneira, um passo a passo para calcular, dadas duas retas, sem eu ter que detalhar antes se as retas são reversas ou concorrentes, enfim, um método mais simples que eu posso fazer é, primeiramente, só analisar os vetores diretores e verificar se eles são paralelos. Se eles forem paralelos, aí eu sei que as retas são paralelas ou coincidentes, e aí eu posso aplicar essa ideia aqui, mesmo no caso das coincidentes. Agora, se eles não forem paralelos, aí eu posso usar essa expressão, que independente delas serem concorrentes ou reversas, vai funcionar. Concorrentes ou reversos são os casos em que esses dois vetores não são paralelos. Uma segunda forma de descrever essa distância entre duas retas reversas sem precisar lembrar da fórmula acima é usar o seguinte raciocínio: descrever a equação de um plano π que contém R1 e é paralelo a R2. No caso aqui desse meu desenho, vou apagar aqui um pouco. Esse seria o meu plano π, que contém a reta R1 e é paralela à reta R2. Como é que eu posso descrever esse plano? Bom, eu posso descrever ele usando um ponto e dois vetores diretores ou um ponto e um vetor normal. Daí eu escrevo a equação geral. Um vetor normal a esse plano é fácil de obter fazendo o produto vetorial dos vetores diretores das retas R1 e R2. E um ponto também é fácil de obter a partir da equação da reta. Essa é uma maneira. Ou se eu quisesse as equações paramétricas ou vetoriais desse plano, basta eu considerar os dois vetores V1 e V2 diretores das retas, porque como esse plano vai ter que ser paralelo às duas retas, qualquer direção das duas retas tem que ser paralela ao plano. E aí, com esses dois vetores diretores e o ponto, eu também descrevo essa equação. Uma vez descrita a equação do plano π, que contém a reta R1 e é paralela a R2, basta escolher um ponto P2 qualquer em R2 e calcular a distância de P2 até esse plano. Então vejam que no final das contas, tudo que vocês precisam saber é calcular a distância de um ponto a uma reta e de um ponto a um plano. As outras fórmulas vocês não precisam memorizar. Caso não se lembrem do raciocínio para deduzir, vocês podem usar algum raciocínio alternativo que no final das contas vai se reduzir em calcular distância de um ponto a uma reta ou a distância de um ponto ao plano. Vamos ver aqui um exemplo. Então, calcular a distância entre essas duas retas R1 e R2. Da primeira reta, na equação simétrica, eu tiro um vetor V1, diretor da reta R1. As coordenadas são os denominadores que aparecem. E da segunda reta, eu tiro um vetor V2, diretor, que é o 1, 2, 0. Então, em primeiro lugar, eu analiso os vetores diretores. Aqui eu já bato o olho e vejo que um não é um múltiplo escalar do outro, portanto, eles não são paralelos. Se eles não são paralelos, eu já sei que as retas R1 e R2, elas só podem ser concorrentes ou reversas.
Eu não preciso avaliar qual caso é, porque em ambos os casos eu consigo aplicar essa fórmula aqui. E a distância entre as duas retas vai ser dada pelo módulo do produto escalar P1, P2N dividido pelo módulo de N, onde P1 é um ponto da reta R1, P2 é um ponto da reta R2. Então vamos fazer isso. E o exemplo. Eu vou pegar um ponto P1 que está em R1. Por exemplo, é o -2, 3 e 0. E da reta R2, eu tiro o ponto 0, 1, menos 1. Agora eu vou precisar de um vetor n, que é ortogonal às duas retas. Então, eu posso pegar o produto vetorial de V1 com V2. Dessa vez, não vou calcular todos os detalhes. Vocês façam como exercício. Nós vamos obter o vetor -2, 1, 4. Beleza, preciso descrever quem que é o vetor P1, P2. Que é o P2 menos P1. Vai ficar 0 menos menos 2, 2. 1 menos 3, menos 2. Menos 1, menos 0, menos 1. E agora basta aplicar a fórmula. A distância de R1 a R2 é módulo do produto escalar de P1, P2 com N. Então, vai ficar menos 4, menos 2, menos 4, dividido pelo módulo de N, que é a raiz de 4 mais 1 mais 16. Aqui no numerador vai ficar módulo de menos 10, então vai dar 10 dividido por raiz de 21. Essa é a distância entre as duas retas. Como ela é maior que zero, eu já sei que as retas têm que ser reversas. Se elas fossem concorrentes, a distância daria zero. Agora, os últimos dois casos são mais simples, porque basicamente eles vão se reduzir a algum dos anteriores. Então, esse caso, a distância entre reta e plano. A gente tem, se uma reta for concorrente ao plano ou estiver contida no plano, daí a distância vai ser zero. Então, o caso que a gente vai ter que calcular alguma coisa mesmo é esse onde a reta é paralela ao plano, mas não está contida no plano. Então, o que a gente pode fazer? Pega um vetor diretor da reta e um vetor normal ao plano. E a primeira coisa, a gente analisa o produto escalar desses dois vetores. Se esse produto escalar for diferente de zero, significa que eles não são ortogonais, ou seja, o vetor V ele não é paralelo ao plano. Daí eu vou estar num caso em que a reta é concorrente ao plano, que me implica que a distância entre R e π vai ser zero. Agora, o caso em que esses vetores são ortogonais, que é o caso em que V é ortogonal a N, portanto a reta é paralela ao plano, daí nesse caso, como que eu calculo a distância? Pego um ponto P qualquer da reta e a distância de R a π vai ser igual à distância de P a π. Qualquer ponto que eu escolher da reta, eu calculo a distância do ponto ao plano. Essa distância vai ser a distância da reta ao plano. Então, vejam que eu caio num dos casos anteriores, que é a distância de um ponto ao plano. Só é importante chamar a atenção o seguinte: aqui eu posso escolher qualquer ponto da reta, porque todos são equidistantes do plano. Mas eu não posso, por exemplo, pegar um ponto qualquer do plano e calcular a distância dele até a reta, porque aí vai fazer diferença. Podem ter distâncias diferentes. Então, obrigatoriamente, eu tenho que escolher um ponto da reta e fazer essa jogadinha aqui. Beleza? Por último, entre dois planos, a gente só vai ter algo a fazer no caso em que os planos são paralelos e distintos, porque se eles forem coincidentes ou concorrentes, a distância entre eles vai ser zero. Então, como é que eu calculo
pego um vetor normal ao primeiro plano, pego um vetor normal ao segundo plano. Em primeiro lugar, eu avalio se esses vetores são paralelos ou não. Se eles não forem paralelos, quer dizer que os planos são concorrentes e, portanto, a distância entre eles é zero. Se eles forem paralelos, quer dizer que os planos são paralelos. Eu nem preciso diferenciar, antes de tudo, se eles são distintos ou coincidentes. Basta eu pegar um ponto qualquer de um dos planos e calcular a distância dele até o outro plano. A distância de π1 até π2 vai ser dado pela distância de um ponto P1 que está no plano π1 até π2. Ou eu poderia escolher um ponto P2 que está no plano π2 e calcular a distância até π1. Então, de novo, eu volto em calcular a distância entre um ponto e um plano. Para finalizar, vamos só fazer mais um exemplo. Ele diz: determine a equação geral do ou dos planos, então pode ser que tenha mais de um, que contém o ponto A e dista 1 desta reta. Então, qual que é a situação? Antes de ir para o exercício, se vocês lembrarem, a gente já calculou a distância desse ponto a essa reta. Vou voltar aqui no exemplo. Aqui, ó, 2, 1, 0, até essa reta que tem as mesmas equações que estão lá. Eu só chamei de outro nome aqui. Mas a gente calculou essa distância, deu raiz de 6. Mas aí isso significa que eu estou com alguma contradição? Não. Olhem só, a situação é mais ou menos a seguinte. Eu tenho uma reta R, eu tenho aqui o ponto A, 2, 1, 0, que eu sei que a distância dele até a reta é raiz de 6. Só que eu quero um plano que, bom, para a distância desse plano ser maior que 0 até a reta, então obrigatoriamente essa reta não pode ser concorrente ao plano e nem estar contida. Então vai ser uma reta que é paralela ao plano que eu estou procurando. Então, estou procurando aqui um plano, vou chamar de π, que contém esse ponto A, é paralelo à reta R, né? E a distância do plano até a reta é 1. 1 é menor do que a raiz de 6. Então, beleza. A distância do plano à reta é a menor possível dentre todos os pontos do plano até a reta. Então, quer dizer que a menor possível, ela vai acontecer num outro ponto e a distância vai ser 1. Não vai ser no A. Beleza. Agora, como que a gente determina esse plano? Para determinar o plano, eu preciso ou de um ponto que eu já tenho e 2 vetores diretores. A princípio eu teria um, porque como a reta ela vai ter que ser paralela ao plano, então o vetor diretor da reta poderia ser um vetor diretor do plano. Ou eu preciso de um vetor normal ao plano e o ponto que eu já tenho. Que aí eu determino a equação geral, ax mais by mais cz mais d igual a zero. E nesse caso, um vetor normal vai ser o a, b, c. E com o ponto A eu conseguiria determinar o d. Em primeiro lugar, eu consigo tirar a seguinte relação. Como o A está no plano, eu sei que as coordenadas de A satisfazem essa equação. Portanto, 2A mais B no lugar do Z0 mais D tem que ser 0. E outra coisa que eu sei é que esse vetor normal ele é ortogonal a V, onde V é um vetor diretor da reta, que, por exemplo, eu posso considerar o 1, 0, menos 1. Então, eu tenho também essa outra informação. Se eles são ortogonais, o produto interno entre eles é 0. Portanto, eu tiro que A, 0 vezes B, não aparece, menos C,
tem que ser 0. E a outra informação que eu quero é que a distância do plano até esta reta tem que ser 1. E como é que eu calculo a distância de uma reta a um plano? Tá aqui, ó, uma reta paralela até um plano. Eu escolho um ponto qualquer da reta e calculo a distância do ponto ao plano. Então, vamos fazer isso. Vou escolher aqui o ponto P igual a 1 menos 1, 3. Ele pertence à reta R. E aí eu vou calcular qual que é a distância de P até π. Quando eu tenho a equação geral, eu tenho aquela expressão lá, que é o módulo. Daí vai ficar A vezes a primeira coordenada de P, mais B vezes a segunda coordenada de P, mais C vezes a terceira coordenada de P, mais D, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu quero que isso seja 1. Então, essa aqui vai me dar uma outra equação nos coeficientes A, B, C, D. Então, tudo que eu tenho são essas 3 informações. Vamos ver o que a gente consegue a partir delas. Da segunda, eu tiro que A é igual a C. Na última, eu vou substituir o D. Então, substituindo o D, ele vai ser menos 2A menos B. Então, substituindo essas duas na última, eu vou ficar com uma equação que envolve somente A e B. Então, vamos lá. 1, que é a distância, tem que ser igual a menos B. No lugar do C, eu vou colocar que C é igual a A. E no lugar de D, eu vou colocar um menos 2A menos B. Isso aqui dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza. Passando, multiplicando essa raiz. Só dar uma melhorada aqui em cima. Ó, aqui que eu vou ficar A menos 2A vai ficar menos A. Menos B menos B menos 2B. E aqui tinha esse C que eu devia trocar por A também. Então, quando eu troco aqui, eu vou ficar com menos A com 3A. Então, isso aqui tudo vai dar 2A menos 2B. E substituindo aqui embaixo também, ó, o C por A. Então, passando essa raiz, multiplicando 1 e elevando os dois lados ao quadrado, eu vou ficar com 2 ao quadrado mais b ao quadrado é igual ao quadrado de 2a menos 2b. Então, vai dar 4a ao quadrado menos 2 vezes 4, 8ab, mais 4b ao quadrado. E daqui eu fico com a equação 2a ao quadrado, passando isso aqui para o outro lado, menos 4ab mais 3b ao quadrado igual a 0. Então, todos os valores de A e B, que são soluções dessa equação, vão servir para eu montar a equação do meu plano. E primeiramente a gente observa que nenhum dos dois A e B podem ser zeros, porque se o A for zero, vai zerar esse pedaço e esse vai obrigar o B a ser zero também. E aí, portanto, o C também vai ser zero e o D também vai ser zero, então isso aí não vai me definir nenhuma equação de plano. Então, o A e o B são diferentes de zero. Então, eu posso escolher alguma variável para resolver em função da outra. Então, por exemplo, eu vou escolher resolver o B, como ele aparece menos, em função do A. Então, eu resolvo essa equação do segundo grau em B. Então, por exemplo, o delta vai ser o que multiplica, aqui é só B, que multiplica o B ao quadrado. Desculpa, aqui é 8 mesmo, não cancelou nada. O
o que multiplica o b ao quadrado, então vai dar 64 ao quadrado, menos 4 vezes 3, 12, vezes 2 ao quadrado, então 24 ao quadrado, então delta vai ser 40 ao quadrado. E daí o b vai ter que ser menos, então vai dar mais 8a, mais ou menos raiz de delta, que vai dar raiz de 40, que é 4 raiz de 10, vezes o módulo de a. Só que aqui eu nem preciso colocar o módulo, porque como eu já vou considerar o mais e o menos aqui, não faz diferença. Isso tudo dividido por 6. Ou seja, o b vai ter que ser, simplificando aqui, 4a mais ou menos 2 raiz de 10a dividido por 3. Peraí que tem mais um errinho aqui, ó. Raiz de 40 é raiz de 4, que é 2 vezes 10. Então aqui não tem esse 2. Beleza. Então basta eu substituir esse valor de b e também os valores de c e d, eu vou ficar com uma equação que envolve só o a. E aí todas vão ser múltiplas, então independente do a que eu escolher, vai me dar o mesmo plano, só não posso pegar o a igual a 0. Então, por exemplo, se eu escolher o a igual a 1, mas eu poderia escolher qualquer outra constante, daí eu vou ter dois planos. Eu vou ter o primeiro, que eu vou considerar um mais aqui, então vai ficar que multiplica o x é a, que multiplica o y é 4 mais raiz de 10 sobre 3, que é o b, que multiplica o z ao a também, então 1, e no lugar do d, menos 2, menos o valor de b, que é esse que eu estou considerando. Isso igual a 0 dá o primeiro plano, e o segundo plano vai ser considerando o sinal de menos aqui. Então, vai ficar x, 4 menos raiz de 10 sobre 3y, mais z, menos 2, menos, e aqui também 4 menos raiz de 10 sobre 3, igual a 0. Então, eu tenho dois planos que distam um dessa reta e passam pelo ponto A. Para ilustrar, vou mostrar aqui o desenho para vocês. Então, vejam só. Aqui eu vou girar para vocês visualizarem melhor. Ó, o ponto P é o ponto 1, menos 1, 3. O ponto A, que os planos precisavam passar, é o 2, 1, 0. Tá aqui. E aqui eu coloquei a reta que passa pelo ponto P e tem a direção menos 1, 1, 0, menos 1, que é a reta que foi dada, e as equações dos dois planos, um está em azul e o outro em vermelho. Então, olhem só, virando aqui, vocês observam, os dois são paralelos à reta R e têm a mesma distância de R até esse plano. Então, tenho duas soluções possíveis de plano, passando por A, paralela a essa reta, com a distância igual a 1. Então, ó, se eu der uma modificada aqui, ó, vocês vão poder ver de outros ângulos. Mas o que dá para ver melhor é assim, que aí vocês enxergam que a reta é paralela aos planos e tem a mesma distância aqui. Beleza? Então é isso por hoje. Valeu, até mais.